O Corinthians parece viver uma fase de revelações nada animadoras desde a troca de comando na presidência. A nova diretoria mal assumiu o clube e já começa a esbarrar em problemas que vão muito além do campo. A herança deixada por Augusto Melo tem mostrado ser muito mais pesada do que se imaginava. É como se a cada porta aberta surgisse uma nova surpresa desagradável. E não estamos falando apenas de erros administrativos comuns, não. Estamos falando de uma gestão que, ao que tudo indica, mergulhou o clube numa desorganização profunda, especialmente nas categorias de base que são o coração do futuro do Corinthians. A nova gestão, agora sob o comando de Osmar Stable, se deparou com um cenário caótico na base. E quem vem puxando esse fio é o Nenê, do posto atual diretor executivo do futebol de base, que tem revelado bastidores que mais parecem enredo de filme de terror para qualquer torcedor apaixonado. O Nenê, que já teve passagem anterior pelo clube, está simplesmente em choque com o que encontrou. Segundo ele, todas as categorias de base do sub-7 até o sub-20 estão infladas de atletas. Isso mesmo, tem muito mais jogador do que o necessário em cada uma dessas divisões, o que tem atrapalhado diretamente a qualidade dos treinos. Para se ter uma ideia do absurdo, os técnicos estão sendo obrigados a dividir o mesmo campo em até 3 partes para conseguir treinar todos os meninos. Isso não é só ineficiência, isso é falta de gestão, de planejamento e principalmente de responsabilidade com o futuro do clube. E aí vem o ponto mais grave: tudo isso tem um custo altíssimo. Quanto mais jogadores, mais salários. Quanto mais funcionários desnecessários, mais a folha salarial estoura. E claro, quem paga essa conta é o próprio clube, que já vive uma situação financeira muito delicada. Na época em que o Nenê passou pela base em sua primeira gestão, os custos giravam entre 700 e 800 mil reais por mês. Já na era Augusto Melo, esses valores subiram de forma absurda. E ironicamente, mesmo com todo esse investimento sem critérios, resultados não aparecem. O Corinthians tem tido dificuldades em revelar jogadores para o time principal. E mais na disputa do Campeonato Brasileiro da categoria, a equipe chegou a flertar com o rebaixamento, algo impensável para um clube do tamanho do Corinthians. Isso mostra que quantidade não é sinônimo de qualidade, principalmente quando a quantidade beira o descontrole. E como se isso não fosse suficiente, a situação não para por aí. O delegado de polícia responsável pelas investigações envolvendo a antiga gestão, Thiago Vidier, já abriu pelo menos 10 inquéritos diferentes contra a administração de Augusto Melo. São 10 investigações que podem mais cedo ou mais tarde trazer à tona ainda mais problemas para o clube. E essa é só a superfície. Há muito mais coisa escondida aguardando para vir à tona. A sensação que fica é de que o Corinthians virou uma bomba relógio prestes a explodir. E no meio desse furacão ainda surgem especulações sobre possíveis saídas de jogadores importantes como Romero. O paraguaio, um dos líderes do elenco atual, está com contrato até o fim do ano. E pela lei, Pelé já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, seja no Brasil ou no exterior. Romero inclusive queria ter renovado por 2 anos, mas acabou aceitando apenas mais uma temporada. Agora tudo depende do seu desempenho até o fim da temporada para que a diretoria decida se vale a pena renovar. Só que o cenário não é nada favorável. Com a turbulência interna, a dificuldade financeira e a necessidade de fazer caixa, é muito possível que o ciclo de Romero no Corinthians esteja chegando ao fim. E ele não é o único nessa situação. Bidu, Gustavo Henrique e Angeleri também estão com contrato até o dia 31 de dezembro e, portanto, já estão livres para negociar com outros clubes. Em relação ao Bidu, inclusive, a renovação já estava sendo discutida quando Augusto Melo foi afastado e agora a nova diretoria precisa decidir se leva essa negociação adiante ou não. No caso do Gustavo Henrique, a tendência é que a renovação aconteça. O zagueiro era titular absoluto antes de passar por uma cirurgia de hérnia e, agora recuperado, deve retomar sua posição entre os 11. A comissão técnica confia nele e o clube entende que vale a pena mantê-lo. Angeleri também deve permanecer, já que rapidamente se adaptou e virou titular da lateral esquerda. O jogador argentino chegou em silêncio, mas vem cumprindo bem seu papel e tem agradado bastante. Entre os 4, portanto, o nome com mais chance de sair realmente é o de Romero. A sua identificação com a torcida é enorme, ninguém discute isso. Mas os bastidores pesam. E a ligação com a antiga gestão pode acabar sendo um fator determinante. Em paralelo, o Corinthians tenta se movimentar no mercado.
A prioridade atual é a contratação de um atacante de velocidade, seja pela ponta esquerda ou pela ponta direita. O problema é que, como todo mundo já sabe, o clube atravessa uma grave crise financeira e está com dificuldades para fechar qualquer tipo de reforço. Mesmo assim, o presidente interino Osmar Stable já declarou publicamente que o objetivo é contratar pelo menos 3 reforços nesta janela de transferências que se abre no dia 10 de julho. Isso significa que o clube tem poucos dias para organizar as finanças, avaliar opções no mercado e correr atrás de nomes que possam realmente fazer diferença. Não dá mais para errar em contratação. O elenco precisa de peças pontuais que entrem em campo e resolvam. Vale lembrar também que desde o começo de 2025 o Corinthians já liberou 8 jogadores. Um número que mostra claramente que o clube está em processo de reformulação. Entre os nomes que deixaram o elenco estão o volante Rony, que voltou de empréstimo do Atlético Goianiense, mas logo foi liberado para negociar com o Mirassol. Outro que também foi embora foi o atacante Pedro Henrique, que tinha contrato até o fim de 2025, mas foi liberado sem custos e acabou acertando com o Ceará. O Fagner é outro caso curioso. O lateral direito com 36 anos está emprestado ao Cruzeiro e o Corinthians ainda paga parte do seu salário. O contrato de empréstimo vai até o fim de 2025 e aí fica a dúvida: será que vale a pena trazê-lo de volta mesmo com toda a história que tem no clube? O tempo passa para todos e a decisão sobre o futuro dele também precisa ser bem pensada. Já o Pedro Raul, atacante que foi emprestado ao Ceará, vem fazendo uma boa temporada. Ele marcou 12 gols em 20 jogos e tem sido peça importante por lá. No fim do ano ele deve voltar ao Corinthians, mas isso também vai depender de como o elenco estiver e de possíveis propostas. Outros jogadores, como o Renato, zagueiro revelado na base, foi negociado com o Atlético Goianiense, mas ainda nem estreou por lá. Giovani, outro jovem, também deixou o clube após o término do contrato e a diretoria optou por não renovar. Alex Santana foi emprestado ao Grêmio e pode acabar ficando por lá em definitivo. O empréstimo vai até o fim de 2025 e o Grêmio já demonstra interesse em ficar com o jogador. O caso mais recente foi o de Igor Coronado, que rescindiu o contrato com o Corinthians na última sexta-feira. A rescisão envolveu um acerto financeiro pesado. O clube vai pagar 10 milhões de reais ao jogador. Um custo enorme para uma gestão que já sofre para manter as contas em dia. E ainda tem mais. Outros nomes podem sair nos próximos dias. O goleiro Matheus Donelli, o zagueiro Félix Torres, o lateral direito Léo Maná e os volantes Rian e Charles estão entre os que podem ser negociados nesta janela. Se chegarem propostas, a diretoria deve avaliar com carinho, pois a necessidade de aliviar a folha salarial é urgente. E em meio a tudo isso ainda surgem boatos de bastidores que deixam o torcedor ainda mais apreensivo. Há rumores de que o ex-presidente Andrei Sanches estaria se articulando nos bastidores para voltar com força nas próximas eleições. E não só isso, ele estaria tentando lançar Romeu Tuma ou até o próprio Roque Cittadini como candidato de sua base, com a intenção de retomar o controle político do clube. Para muitos, essa articulação soa como um verdadeiro tapa na cara da torcida que esperava por um novo tempo no Corinthians mais transparente e moderno. Ainda há especulações sobre uma possível transformação do clube em SAF e que Andrés poderia estar por trás disso. Uma movimentação que, se confirmada, deixaria o torcedor dividido. Afinal, a história recente mostra que nem sempre essas transformações são bem conduzidas. Tudo isso revela um cenário em ebulição em que o campo virou apenas um reflexo do caos fora das 4 linhas. A sensação é de que o Corinthians está tentando se reencontrar consigo mesmo num momento em que cada decisão, cada passo e cada nome que entra ou sai pode determinar os próximos anos do clube. O torcedor que sempre acreditou na força da camisa hoje precisa também acreditar na força da mudança. Porque do jeito que está não dá mais. A base desorganizada, os contratos mal feitos, a folha salarial estourada e a instabilidade política são sintomas de um clube que perdeu o rumo e tenta aos trancos e barrancos encontrar um novo caminho. Com toda essa turbulência nos bastidores e o cenário de incertezas, o Corinthians enfrenta um momento decisivo para seu futuro próximo. A saída de jogadores importantes, as negociações em aberto e a necessidade urgente de ajustes financeiros mostram que a reconstrução do clube não será nada simples. A diretoria interina sabe que o tempo é curto e que a janela de transferências que começa no dia 10 de julho é uma oportunidade que não pode ser desperdiçada.
Para essa janela, a expectativa é contratar pelo menos 3 reforços que possam fortalecer o elenco, principalmente nas posições que hoje são consideradas prioritárias, como a de um atacante veloz capaz de desequilibrar pelas pontas. Essa carência por velocidade e qualidade ofensiva ficou ainda mais evidente após a perda de jogadores e a má fase do time principal, que tem oscilado bastante. A pressão da torcida aumenta e a cobrança é natural, principalmente porque o Corinthians é um clube com uma história gigantesca e uma torcida apaixonada que não aceita ficar fora da briga por títulos. O elenco atual precisa de reforços pontuais, jogadores que possam chegar já prontos para assumir a responsabilidade e dar respostas rápidas em campo. Mas a limitação financeira imposta pela gestão anterior dificulta o processo. A diretoria atual tenta buscar alternativas criativas para viabilizar essas contratações, como empréstimos com opção de compra-troca de jogadores e até parcerias que ajudem a aliviar os custos. Enquanto isso, a situação política dentro do clube segue confusa. A possível volta de André Sanches às articulações políticas do Corinthians é motivo de preocupação para muitos torcedores e analistas esportivos. Sanches, que já comandou o clube em várias gestões polêmicas, teria planos para lançar candidatos ligados a ele nas próximas eleições, tentando retomar influência dentro do clube. Um dos nomes cogitados para ser candidato com o apoio de Sanches seria Roque Cittadini, que atualmente ocupa o cargo de presidente interino. Se essa aliança se confirmar, para muitos será uma volta ao passado, um retrocesso na tentativa de modernização e profissionalização da gestão corintiana. Além disso, rumores de que André Sanches poderia estar por trás do movimento para transformar o Corinthians em uma sociedade anônima do futebol SAF também rondam o clube. Essa mudança, que mexe profundamente na estrutura do time, já foi feita por outros clubes brasileiros como o Palmeiras e o Red Bull Bragantino, com diferentes graus de sucesso. Para os torcedores corintianos, essa possibilidade gera dúvidas e inseguranças, pois apesar de o modelo SAF prometer maior profissionalismo e capacidade de investimento, ele também levanta questões sobre o controle do clube e a participação dos sócios torcedores. Enquanto esses fatos se desenrolam, o elenco do Corinthians continua seu dia a dia focado em tentar encontrar um desempenho consistente no Campeonato Brasileiro. As dificuldades em campo refletem o cenário de instabilidade fora dele, e a pressão sobre o técnico e comissão técnica é enorme. A renovação de contrato dos jogadores também se tornou um tema delicado, especialmente para os atletas que estão com o vínculo se aproximando do fim. Além de Romero, que já foi muito mencionado pela torcida e pela mídia, outros nomes importantes têm contratos que vencem no fim do ano e precisam ser avaliados cuidadosamente pela diretoria para evitar que saiam de graça. No meio desse contexto, o time ainda lida com a realidade das saídas recentes. Alguns jogadores que eram promessas ou mesmo atletas importantes deixaram o clube ou foram emprestados. O caso de Igor Coronado, que rescindiu o contrato e teve uma dívida milionária acertada com o clube, é um exemplo claro dos desafios financeiros enfrentados. O Corinthians precisa aprender com essas experiências para não repetir erros que custam caro tanto dentro quanto fora de campo. A gestão dos contratos, a avaliação técnica e o planejamento financeiro precisam caminhar juntos para evitar situações similares no futuro. Outro ponto que merece atenção é o trabalho na base. Como foi amplamente divulgado, a gestão de Augusto Melo inflou o número de atletas e funcionários, gerando um ambiente caótico e pouco produtivo. O novo diretor da base, Nenê do Posto, está empenhado em reorganizar tudo, mas sabe que não será fácil. A redução do número de atletas para um patamar ideal, a otimização dos treinamentos, a contratação adequada de profissionais qualificados e o controle das despesas são passos fundamentais para que a base volte a ser um celeiro de talentos para o Corinthians. Afinal, o clube sempre teve na formação de jovens jogadores um de seus principais pilares, e deixar isso de lado só prejudica o futuro do time principal. O desafio é grande porque reorganizar a base não é uma tarefa rápida. Envolve revisão de contratos, demissões, reestruturação de departamentos e um trabalho intenso de planejamento para que as categorias de base possam funcionar de maneira eficiente e econômica. Além disso, o clube precisa também resgatar a confiança dos jovens jogadores e suas famílias, que muitas vezes se sentem inseguros diante de tanta desorganização. O futuro do Corinthians depende diretamente do sucesso dessas categorias e da capacidade que o clube tiver de transformar esses talentos em atletas de alto rendimento. Enquanto isso, a pressão do torcedor cresce a cada dia. A Fiel tem acompanhado com atenção as movimentações da diretoria, as notícias sobre o possível retorno de figuras políticas controversas e as especulações sobre o elenco.
O torcedor quer ver um Corinthians forte, competitivo e bem estruturado, mas o que aparece nos últimos meses é um clube fragilizado e cheio de dúvidas. Isso gera um clima de ansiedade e até mesmo de frustração, porque o clube tem potencial para muito mais. A torcida quer ser protagonista e espera que o clube encontre finalmente um caminho sólido para retomar a hegemonia no futebol nacional. A diretoria interina sabe que precisa agir rápido para trazer tranquilidade ao ambiente. A janela de transferências será um teste importante para mostrar que o Corinthians está no caminho certo. Além disso, a gestão política precisa se reorganizar para evitar que o clube volte a ser palco de disputas internas que só atrapalham o desenvolvimento esportivo e administrativo. É fundamental que haja transparência, profissionalismo e respeito à história do clube para que o Corinthians volte a ser referência dentro e fora de campo. As próximas semanas serão decisivas. A janela de transferências abrirá em poucos dias e o elenco atual começará a se preparar para o segundo semestre. O torcedor está atento e espera que as promessas feitas pela diretoria sejam cumpridas. A necessidade de reforços é clara, mas também é necessário que o clube cuide das questões internas, como a organização da base, a negociação dos contratos e o equilíbrio financeiro. Só assim será possível construir um Corinthians forte, competitivo e pronto para brigar por títulos novamente. Em resumo, o Corinthians está diante de um momento complexo, mas também de uma grande oportunidade. O clube pode usar esse momento de crise para se reinventar, corrigir erros do passado e construir um futuro mais sólido. O apoio da torcida é essencial, assim como a união entre dirigentes, comissão técnica e jogadores. A esperança é que, em meio a tantas dificuldades, o Corinthians consiga resgatar sua grandeza, mostrar sua força dentro de campo e retomar o caminho das vitórias e conquistas. Afinal, o tamanho do Corinthians exige que o clube esteja sempre entre os melhores e que seus problemas sejam solucionados com rapidez e eficiência. Só o tempo dirá se o clube vai conseguir dar a volta por cima e transformar essa fase difícil em um ponto de virada. O que não resta dúvida é que a cobrança será grande, a atenção precisa ser redobrada e a responsabilidade de todos que comandam o clube hoje é enorme. A torcida corintiana merece um clube organizado, vencedor e que represente com orgulho a sua paixão. Que essa nova etapa seja marcada por mais acertos do que erros e que o Corinthians possa voltar a brilhar como sempre fez dentro e fora das quatro linhas. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Os corredores do futebol brasileiro voltaram a ferver com um comentário que, embora simples, tem o poder de movimentar paixões e alimentar rumores. Marcelinho Carioca, eterno ídolo do Corinthians, falou bem do clube. Em uma recente declaração, o ex-meia rasgou elogios à atual fase da equipe alvinegra, ressaltando a entrega dos jogadores, a força da torcida e a identidade corintiana que, segundo ele, nunca se perdeu. A fala, que poderia ser vista apenas como um reconhecimento de quem tem história no clube, ganhou novos contornos nos bastidores. Fontes próximas ao Parque São Jorge começaram a levantar a possibilidade de que esse gesto de carinho não tenha sido por acaso. Há quem diga que Marcelinho estaria cada vez mais próximo dos bastidores do timão, e que seu nome voltou a circular entre conselheiros e torcedores influentes, especialmente no momento em que o clube busca reforçar sua imagem institucional e valorizar ídolos históricos. Não se trata de um retorno aos gramados, claro, mas de algo nos bastidores, uma possível participação na diretoria, uma função ligada ao marketing ou, até mesmo, um papel simbólico de embaixador do clube. Afinal, Marcelinho é um dos nomes mais emblemáticos da história corintiana, e seu poder de mobilização ainda é evidente. Sua identificação com o torcedor segue intacta, e não é raro vê-lo envolvido em ações que relembram seus tempos de glória no Pacaembu e no Morumbi. O próprio tom da declaração de Marcelinho deixou no ar um clima de nostalgia com sabor de reconexão. Ele falou do Corinthians com brilho nos olhos, como quem sente que o tempo não apagou os laços, pelo contrário. Disse que vê, na atual geração, ecos da raça que o time sempre carregou, e que acredita num futuro promissor se o clube mantiver a garra e o foco. O burburinho já chegou às redes sociais, onde torcedores especulam sobre um possível retorno do Pé de Anjo, desta vez fora das quatro linhas. Oficialmente, nada foi confirmado. Mas em se tratando de Corinthians, paixão e ídolos nunca ficam fora de pauta. E quando Marcelinho fala, a fiel escuta. E sonha.
Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!